Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão, colunista da Veja, me respondeu nas redes sociais e falou que fazemos parte de uma milícia digital. Ele descobriu uma nova milícia digital que espalha fake news e prometeu vir com mais coisas em breve. Eu quero mostrar, explicar o que aconteceu, trazer aqui as respostas dele, o que a gente também tentou responder lá no Twitter, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal e não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva, é muito simples, não custa nada e é muito importante para a gente conseguir chegar aí em 100 mil inscritos. Assim como, se você assistiu o vídeo e gostar, manda o like, joinha para cima. Se não gostar, manda o dislike. Comenta aqui embaixo o que você acha, né, de tudo que eu vou falar aqui, qual que é a sua opinião sobre também, né, a Veja de modo geral e a coluna do Matheus Leitão, que eu já gravei um vídeo aqui, não quero explorar isso em relação ao que ele escreveu. Vou até trazer aqui somente alguns pontos. Como é que tudo começou então? Matheus Leitão escreveu uma coluna para a Veja com o título A Primeira Jogada de Ciro Gomes contra Lula após as eleições. Aí ele escreveu vários absurdos, mas o foco central lá foi dizer que Ciro Gomes trabalhou nos bastidores para que o PDT apoiasse a reeleição de Lira para a presidência da Câmara, por ser Lira um aliado de Bolsonaro, e isso então dificultaria a vida de Lula na presidência. Segundo Matheus Leitão, Ciro faria isso porque está com recalque. Aí eu gravei sobre isso, não vou explorar, como eu disse. Se você não assistiu, vou deixar um link no comentário fixo. Vale a pena porque lá você vai entender melhor o que o Matheus colocou nessa sua coluna, e eu fui rebatendo ponto a ponto, explicando, inclusive eu, né, discordo desse possível apoio que será dado pelo PDT à reeleição de Lira, né? Mas lá eu já tinha avisado que, inclusive, já tinha vários sinais de que o PT também vai apoiar a reeleição. O próprio PT está dando sinais nesse sentido, alguns petistas idem, né? Então o Lira deve ser reeleito com apoio que vai do PT ao PL de Bolsonaro, passando por PDT, PSD, PSB, republicanos. Então sim, ele tem tudo para ser reeleito, não é o que eu gostaria que acontecesse, eu insisto, acho que inclusive nem se deveria apoiar a reeleição dele, mas eu disse no vídeo também, não sei os acordos que existiram, composição de mesa, aí essa questão deixa o pessoal que está lá em Brasília resolver. Aí depois fiz o vídeo, fui no meu Twitter e dei RT, retuitei e compartilhei uma matéria com a seguinte manchete: por PEC, PT negocia adesão formal ao bloco de reeleição de Lira. Detalhe, essa matéria que eu dei RT e que eu falei dela no vídeo era do dia 22, enquanto a coluna, na minha opinião, delirante do Matheus Leitão do dia 23. Portanto, já se tinha notícia de que o PT negociava apoiar a reeleição do Lira. E eu coloquei o seguinte comentário, compartilhando isso no Twitter: Oi, Matheus Leitão, eis um bom ponto para você incluir na grande bobagem que escreveu sobre Ciro Gomes. Ah, e tenha mais respeito pela sua profissão. A categoria já não está muito bem vista e você só piora as coisas. Sim, é minha opinião, posso estar errado, venha que alguém me critica. Aí ele me respondeu e vejam o nível da resposta desse colunista. Só confirma, vejam bem, só confirma a minha nota, senhor. Basta você saber somar 2 mais 2, entre parênteses, ou centrão mais parte da esquerda. O que você faria se fosse político? Me perguntando. Mas obrigado por me perturbar e ganhar uns likes. Vejam bem, deu uma boa ideia de coluna. Então, segundo ele, vejam bem, o possível apoio do PT ao Lira só confirma a nota dele, né, a coluna que ele escreveu, de que o Ciro atuou no PDT para apoiar Lira contra Lula. A primeira jogada de Ciro Gomes contra Lula. Sim, como 2 mais 2 são 4. Não sei onde é que ele enxergou isso, mas ele fala que eu dei uma boa ideia de coluna para ele. Vai escrever outra bobagem, fazendo algum malabarismo para dizer que estava certo no seu delírio inicial? Aí ficou nisso, até que o militante cirista Roberto Ribeiro postou uma matéria do Globo do dia 25 com a seguinte manchete: PT encaminha acordo com Lira, mas vai disputar com PL comando da principal comissão. Então tá tudo meio que encaminhado já. Mas será que até o Ciro Gomes agora está atuando para fazer com que o PT apoie Lira contra Lula por recalque? Porque o Lira é aliado de Bolsonaro? Eu falei, o Lira é aliado de quem está no poder. Se for Bolsonaro, se fosse o Fernando Henrique, Lula, enfim, quer estar perto ali, não só ele, mas vários que fazem parte do Centrão. Aí o Roberto Ribeiro comentou o seguinte: Oi, Matheus Leitão,
Foi o Ciro Gomes a costurar esse acordo? Por favor, explique. O William Jacob, em seu excelente canal Politizando, fez uma ótima resposta à sua coluna na Veja. Ficou feio para você. Aliás, teria vergonha em escrever o que escreveu. Aí o Matheus respondeu: Senhor, não conheço o canal, nem estou interessado em conhecer. Aí eu fui lá e respondi o Matheus: pois saiba que este canal, prestes a bater 100k, 100 mil inscritos, que você diz não conhecer, estará atento sobre o que você escreve. E diante de ilações e inverdades que prejudiquem o PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento, fará questão de escancarar isso e rebater cada ponto e reafirma que o compromisso, não só em relação ao Matheus Leitão, tem feito isso aqui desde que eu criei o canal. Eu sou um nacionalista, um desenvolvimentista, e a questão aqui não é a pessoa de Ciro Gomes, né, mas é você tentar, né, como muitos fazem na imprensa, matar a reputação, como eles tentaram destruir ao longo da campanha. O Ciro saiu com 3%, sim, do ponto de vista eleitoral, mais fragilizado do que em 2018, porém num contexto muito diferente, num cenário que você tinha um presidente tentando a reeleição, disputando contra um ex-presidente, que saiu com a popularidade alta, que é amado por uns, odiado por outros, então o cenário é outro, mas engana-se quem acha que o Ciro está morto, e a prova disso é esse tipo de matéria que é feita. Então sim, eu estaria aqui sempre atento para rebater ilações, inverdades, mentiras, fake news. Agora, aí o Matheus Leitão decidiu apresentar uma descoberta e se colocar como vítima. Me respondeu o seguinte: valeu, descobri outra milícia digital depois da bolsonarista. Agora temos a cirista. Então, segundo ele, né, então tem uma outra milícia digital. Agem, obviamente, com um pouco menos de virulência, um pouco menos, disse ele, hein? Mas também de forma organizada e espalhando fake news sobre jornalistas. Estarei atento a isso também. E finalizou com um debochezinho: PS, obrigado pela audiência para a coluna. Bom, não conhece o canal, mas rapidamente diz que descobriu uma milícia digital. Será que esse cidadão tem noção da gravidade do que está afirmando? Milícia digital? Quer dizer que agora somos milicianos digitais? Era só o que me faltava. Chega a ser engraçado de tão absurdo que é. E assim, por falar em absurdo, quer dizer então que defender alguém dos absurdos ditos por um colunista é ser miliciano digital? Você ir na rede social, pegar uma manchete, uma matéria do Globo, como fez o Roberto, ou da CNN, como eu fiz, marcar o jornalista e pedir a ele explicações, porque aquilo ali contradizia o que ele havia escrito. Isso é ser miliciano digital? Isso é espalhar fake news? Tá lá a matéria, tá lá, é só questionar então o Globo, questionar a CNN, que lá colocaram algumas informações, e sim, que fazem sentido, porque o Matheus não cita fonte, né, não cita um fato, né, e totalmente fora da lógica. Então, espalhando fake news, onde? Qual fake news? Porque falar até papagaio fala, vai lá, mostra qual fake news nós compartilhamos. Então, assim, é o fim da picada. A militância que ele chama de milícia digital apenas reagiu rebatendo os absurdos ditos pelo Matheus. Eu fiz aqui no canal e muitos fizeram no Twitter e nas suas redes sociais. Mas será que ele queria mesmo era atiçar a militância para gerar reações e depois posar de vítima? Pode ser que sim, porque falar de Ciro Gomes gera engajamento, gera audiência em alguns canais e sites. Eu nunca vi 3% incomodar tanto assim como o Ciro Gomes continua incomodando, mesmo ele estando aí tranquilo, curtindo a sua família, postando fotos com o filho, né, jogando um futebolzinho e tal. Tá dos mais tranquilos depois das eleições, num merecido descanso, necessário descanso. Mas como é que funciona a estratégia do Matheus Leitão? Né, o perfil Max Cirão, na minha opinião, resumiu bem. Disse o seguinte: funciona assim: eu teorizo uma notícia sem fatos e dados, rebatem minha teoria afirmando justamente que não tenho fatos e dados. Aí eu reclamo que estão me emparedando e que existe um complô contra mim. Deve ter se formado na mesma escola do Rodrigo Constantino. Realmente só pode, viu? Aí, será que ele achou que ia escrever o que escreveu e ficar por isso mesmo? Ele ignorou que o Ciro tem sim a sua militância. Militância digital. Milícia não. Já ia confundindo aqui com malícia, mas uma milícia digital é uma coisa muito grave, né? Lembrando do Haddad, isso assim, é uma palavra muito dura, mas militância, o Ciro Gomes tem, já não é de hoje, e o Matheus Leitão não é nenhum inocente, sabe disso. E agora sim, vários jornalistas fazem críticas honestas ao Ciro e fica por isso mesmo, faz parte. Mas o que o Matheus fez, insisto, sem apresentar fato, dados, fonte,
sem lógica, não me parece apenas mau jornalismo, na minha opinião, mas me parece que vai, né, além de um certo jornalismo que deixa a desejar. Daí muitos lembraram, né? Olha, ele é filho da Miriam Leitão, de fato. E aí, se a gente for lembrar da própria Miriam, essa nunca engoliu Ciro Gomes. E o filho parece querer trilhar o mesmo caminho. Aí alguém fala, ah, são petistas. Não, não são. São apenas porta-vozes dos interesses do mercado financeiro. Aí, nesse caso, eles ficam à vontade para serem, num dado momento, lulistas, se assim agradar o mercado financeiro, moristas, lavajatistas, bolsonaristas, qualquer coisa que signifique, não estou dizendo que eles foram, né, o que eu estou falando aqui, mas ficam tranquilos em qualquer coisa, qualquer rótulo, ou mesmo que não se apresentem com o rótulo, que signifique manter a estrutura perversa no Brasil, né, intacta. Porque essa estrutura, ela atende aos interesses de uma pequena minoria que tem seus tentáculos na grande mídia. E aí deu para vocês entenderem. E Ciro Gomes, como muitos têm gostado de se referir, é um abolicionista, né? Que nos tempos atuais, é bom dizer, né, tentando tirar o Brasil das garras, né, dos escravagistas, que manipulam o mercado, parte da mídia, o sistema político, tem seus tentáculos também no judiciário e que sufoca o povo que trabalha, o povo que produz para manter os interesses e esse sistema, né, perverso, insisto, que vem produzindo milhões de pessoas aí numa situação de dificuldade, enquanto você produz alguns pouquíssimos bilionários que aí sim continuam manipulando e articulando para dificultar a vida de qualquer abolicionista ou, como queiram, de qualquer nacional desenvolvimentista. Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Se puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando. Um espaço que luta por um Brasil melhor e que não faz parte de milícia digital não, Matheus Leitão. Um abraço, pessoal. Até mais.